Meu nome é Cíntia Abrantes, sou mãe de 2 filhos que por muitos anos foram a minha maior motivação todos os dias. Durante muitos anos fiquei totalmente dedicada a criar e fazer o melhor por eles. Hoje, com meus filhos criados, eu entendi que chegou a hora de cuidar de mim. Eu vim de uma infância normal, fui muito amada, num lar muito tradicional, mas eu tive que trabalhar muito cedo. Aos 14 anos eu já estava trabalhando. Aos 19 anos eu tive o meu primeiro filho e naquele momento eu não consegui dar continuidade nos meus estudos. Fui casada por muitos anos, tive o meu segundo filho, né, a minha Rafaela, que hoje está com 20 anos. Ao longo, desse casamento aí, me separei e continuei a minha jornada aí como mãe solo, cuidando dos meus 2 filhos. E quando o pai dos meus filhos faleceu, foi um grande susto para nós, mas também foi um momento de ressignificar. Ali não tinha mais ninguém para lutar junto comigo por eles, tinha somente eu. Eu sempre trabalhei, como eu falei anteriormente, aos 14 anos eu comecei a minha jornada trabalhando de carteira assinada. E minhas últimas experiências profissionais foram numa rede de joalheria muito grande. Trabalhei por 7 anos em Botafogo. Eu saí dela, fui para uma outra joalheria, mas trabalhar de carteira assinada já vinha me incomodando. Eu precisava ter um pouco mais de qualidade de vida com os meus filhos, já estava desejando isso no meu coração e via buscando alternativas que não tivessem idade para poder começar. Foi aí que eu comecei a buscar uma nova oportunidade de trabalho. Conheci a corretagem, então, dei início ali como corretora de imóveis. Foi uma oportunidade muito incrível na minha vida. Comecei a estudar, fiz aí todo o curso de corretor de imóveis, mas logo em seguida veio a pandemia. E não tive como dar continuidade porque ou eu pagava o Cresce ou eu pagava minhas contas dentro de casa. Então eu não dei continuidade, tive que sair da corretagem e uma luz acendeu, que foi buscar uma nova oportunidade, ter que ressignificar tudo novamente. Então eu fui buscando na internet algo que eu poderia fazer, mas que eu não precisasse me deslocar para muito longe, porque eu não queria mais ficar 3 horas em conduções para chegar ao trabalho, não queria ficar tão ausente mais de casa. Então eu comecei a fazer um curso de unhas, e comecei a atender. Eu cheguei a montar um ateliê na minha residência e tive bastante clientes, mas aquilo ali não estava assim sustentando a minha casa. Foi aí que, conversando com o meu atual gerente, que é o Thalisson Lucas, ele estava sempre na minha casa porque fazíamos reuniões semanais. Uma reunião lá em casa, sentado na sala de casa, a gente trocando uma ideia, porque estávamos pensando em viajar juntos. Eu, meu filho, muito amigo dele. Foi assim que eu conheci o Thalisson. Ele começou a falar da PVS. Então eu falei para ele, então como é que é isso? Ele foi me contando como que era e eu falei com ele, então eu vou lá no seu escritório fazer um treinamento. Ele até chegou a duvidar, mas eu falei, não, eu vou sim, vou lá fazer um treinamento. E foi aí que eu dei o primeiro passo. Eu falei, agora eu não posso me dedicar totalmente, vou fazer como renda extra. Ele falou, não, tudo bem, você pode fazer como renda extra. Então, o que eu fazia? Durante a semana eu não atendia segunda, nem terça, nem quarta. Eu ia para a rua para poder fazer as captações, os treinamentos e atendia quinta, sexta e sábado. E ele falou poder me mostrar como que seria ali na rua, E foram aí que os primeiros desafios vieram, O medo, os nãos, a insegurança e o pensamento também, Será que isso é para mim? Será que vai dar certo? Eu pensei em desistir, mas quando vieram os pensamentos, meus filhos precisam de mim. Então foi aí que eu falei, não, eu tenho que fazer dar certo.
E assim, a minha decisão de me doar 100%, né, para a PVS foi muito marcante. Eu estava na rua fazendo ação, mas tive que voltar para casa para poder atender a minha última cliente. Ficou marcado por conta disso. Quando eu cheguei em casa, já naquela correria toda, arrumando as coisas para atendê-la, ela já estava na mesa comigo, foi quando meu motor parou. Ali foi a decisão que eu tive que tomar para poder fazer realmente dar certo e viver só de APVS. Eu já vim orando a Deus e foi dessa forma que ele falou comigo, ó, essa daqui é a oportunidade que você me pediu. E como eu falei em um dos treinamentos até que eu tive, né? Eu não tinha o plano B, eu tinha que fazer o plano A dar certo. E através da PVS eu comecei a ter uma nova visão de vida. E algo muito marcante, e eu tenho falado isso para algumas pessoas, foi que eu pude realizar um sonho da minha filha. Não sei nem se eu consigo falar, porque eu fico muito emocionada. Foi realizar a cirurgia de vista dela. Ela tinha o sonho de não usar mais óculos e eu pude proporcionar isso através da PVS. Eu pude realizar esse sonho, que era fazer a cirurgia. Foi num hospital referência, foi no Hospital de Clínicas de Niterói, dos olhos. Foi totalmente particular a cirurgia dela e graças a Deus e graças à PVS eu pude realizar esse sonho. Sabia que eu ia chorar. E não somente, né, pagar a cirurgia, mas acompanhá-la no processo de recuperação. Ela teve que ficar 15 dias em casa, num quarto escuro, e eu pude estar ali acompanhando, cuidando da minha filha. Eu tive todo o tempo presente e isso não tem preço para mim. Se hoje você está sem saber o que fazer, sem caminho, sem direção, eu quero te dizer que eu também já estive assim. Eu já orei pedindo uma oportunidade. E quando ela chegou, eu precisei ter coragem para dar o primeiro passo. Naquele dia, quando tudo parou, eu percebi que Deus já tinha me mostrado o caminho e tive que tomar uma decisão. E foi a decisão que começou a mudar a minha vida. Não espere estar tudo perfeito. Comece, dê o primeiro passo, porque a sua virada pode estar na decisão que você está adiando hoje. Faz e vem para a PVS.